galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu começo o vídeo de hoje falando o que normalmente digo todos os sábados. A sexta-feira, ela nunca decepciona e olha que ela mal começou. E por que eu digo isso? Bom, o vídeo estava 99% pronto, inclusive é por isso que hoje saiu atrasado. Quando eu tava começando a gravar, eu recebi uma mensagem de um amigo meu perguntando: você viu isso daqui? Eu falei: não é possível. Não é possível. Até já mostro pra vocês a primeira matéria do vídeo de hoje. Uma reportagem avassaladora do Hugo Marques, lá da Veja. Vamos comentar, né? Ex-dirigente do PRTB detalha ligações do partido de Pablo Marçal com o primeiro comando da capital. Eu falei: opa, peraí que a gente tem que ver. Discussão muito boa, muito bacana. E é isso. Vou começar falando disso. Reportagem longa, trazendo algumas ponderações. Aí depois puxar para a disputa de São Paulo, falar um pouco aí do Guilherme Boulos, que será sabatinado hoje pelo Pablo Marçal. Falar sobre o Boulos e os banqueiros, quebra de protocolos em relação ao PSOL. Aí vamos falar um pouco mais de banqueiros e Poder Judiciário Brasileiro, umas coisas aí que tá rolando, rapaz. E aí a gente vai pro amigo do Lula, o Maduro. Vamos falar do BRICS, vamos falar das traições do Lula, do desgaste que ele tá sofrendo na rede social. E eu acho que hoje a gente não vai falar nada da direita. Hoje, ainda se falasse, hoje não tinha treta. A não ser essa, né? Que é que começa o vídeo hoje. Mas vamos lá. Bom, Hugo Marques, pra quem assiste aí com mais frequência, eu sempre digo pra vocês, é o melhor jornalista que tem na Veja. É um cara que realmente vai atrás de algumas histórias muito interessantes mesmo. É um cara que, sei lá, no passado já trouxe algumas matérias onde ele cavou no Arquivo Nacional, né, informações que estavam lá nos dossiês sobre Lula, sobre o PT, sobre o MST. E o Hugo tá vindo aí, né? Ele falou com uma pessoa, tem alguns trechos aí da reportagem, ele faz... Normalmente o que é que os jornalistas fazem? Eles fazem um mini resumo da matéria, mas resumiu só e vai direto para a entrevista. Essa daqui, o resumo é bem grande, né, bem detalhado. E vamos lá, né? Sem mais delongas. Durante o primeiro turno da campanha para a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, então candidato do PRTB, foi instado várias vezes por seus adversários a explicar as supostas ligações de dirigentes de seu partido com o primeiro comando da capital. Principalmente depois que se soube que um ex-presidente da sigla, o empresário Tarcísio Escobar, havia sido indiciado pela polícia por organização criminosa. Pablo Marçal negou as acusações. Na época explicou que seu nome foi envolvido por causa, né, de um antigo sócio que teria conexões com a turma que vende as coisas ruins. Ficou dito pelo não dito. O caso agora pode mudar de patamar. E por quê? Porque agora, dia 10 de outubro, os advogados Joaquim Pereira de Paula Neto e Patrícia Reiter de Oliveira foram alvos de um atentado em Brasília. Navegavam por uma rodovia, quando perceberam que estavam sendo perseguidos por dois homens em uma moto, carro blindado, foi interceptado, né? Bem blindado. Não aconteceu nada, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Mas a apuração sobre essa tentativa, né, de tirar a vida dessas pessoas, trouxe à tona o que até agora talvez seja o mais importante testemunho do nível de infiltração do crime organizado na política. Ex-dirigente do PRTB, esses advogados aí que foram alvos, o Joaquim e a Patrícia, eles haviam procurado a polícia de Brasília em julho, 3 meses antes do ocorrido. E, para que eles fizeram isso? Para denunciar uma série de intimidações que eles iam recebendo. O autor das ameaças seria o atual presidente do PRTB, o aliado do Pablo Marçal, o Leonardo Alves de Araújo, também conhecido como Leonardo Avalanche. Motivo? Uma disputa interna pelo controle da legenda em São Paulo. Em um depoimento, a advogada contou que o dirigente teria afirmado que tiraria a vida de qualquer um que se colocasse contra as decisões dele. Na época, Joaquim era presidente do PRTB em São Paulo e Patrícia atuava como consultora jurídica. Eles se desentenderam porque, segundo ela, havia um acordo para que o candidato do PRTB à Prefeitura Paulistana fosse o Padre Kelmon, que ficou nacionalmente conhecido na última eleição presidencial. Por razões ainda não muito bem esclarecidas, Leonardo teria decidido romper com o compromisso e impor o nome do ex-coach Pablo Marçal.
Aí, preste atenção aqui no detalhe, ó. O que as pessoas estão dizendo não é que os caras foram lá só fofocar pro Hugo Marques. Dito em depoimento. Vamos esperar a elucidação final do caso. Mas vejam que é curioso. Pessoas, ó, para e pensa. Em julho, 2 pessoas que estavam no partido foram procurar a polícia. Deram depoimento. 3 meses depois, quase bateram as botas. Estranho. E você vê que o pessoal fez questão de registrar, né, que estavam com medo. A dupla que discordava dessa mudança, né, de rifar o padre Kelmon, teria então sido destituída dos cargos, recebido ameaças e, por fim, o que aconteceu, né, dia 10. O que ninguém sabia é que, depois disso, os advogados também passaram a revelar às autoridades segredos sobre supostas ligações do partido com crime organizado. E aqui teve um cara lá que foi indiciado, né, o Escobar. Joaquim já prestou depoimento ao Ministério Público. Com certeza a polícia vai chegar o caso, vai nos presentear, né, com toda a verdade. Eu tenho certeza, né, que se você dá um depoimento e se você acusa, normalmente o ônus da prova é quem acusa. Ele contou que logo após a escolha de Marçal como candidato e diante do ruído que isso criou na legenda, foi convidado por Leonardo Avalanche, o presidente do PRTB, e Tarcísio Escobar, o ex-presidente, para uma reunião em Arujá, no interior de São Paulo. E olha como são as coisas, ele está falando onde foi, cidade, as pessoas que estavam presentes. O cara tem uma história. A polícia vai investigar, mas o cara tem uma história. Lá armou-se algo que descreveu como uma espécie de tribunal. Homens com ferramentas teriam alertado que o casal iria deixar o partido e deveria manter silêncio sobre o que tinham testemunhado. Passei horas sendo intimidada por pessoas fortemente, né, com ferramentas, disse a advogada Patrícia. Os ex-dirigentes afirmaram que os participantes da reunião eram todos membros do PCC, inclusive Avalanche e Escobar. Joaquim também contou que, logo depois da indicação de Pablo Marçal, ouviu uma conversa entre Avalanche e alguém que identificou como sendo da cúpula do PCC. Abre aspas. Eles falaram assim para o Leonardo: a gente fez a parte suja, te colocamos aí, e agora você está rompendo, não está cumprindo o acordo? Leonardo respondeu: não, Vossa Excelência, eu não estou fazendo isso não. A parte suja, que teria sido feita pelo PCC, de acordo com o advogado, foi a operação que possibilitou a eleição de Avalanche como presidente do partido. A organização criminosa teria falsificado a identidade de 32 pessoas. O Estatuto do PRTB determina que a escolha dos membros do Diretório Nacional deve ser definida por votos dos filiados mais antigos. Os falsos militantes teriam recebido dinheiro para se passar pelos antigos, depois foram levados a Brasília, onde ocorreu a votação que elegeu Avalanche no início do ano. Denúncia que está sendo apurada pela Polícia Civil de São Paulo. E vale recordar que o PRTB era o partido do Levi Fidelix. E a viúva dele, ela reclama, né, que não foi respeitado algumas coisas, que ela perdeu direito a um espaço no partido que ela tinha. Ela também não está contente com a situação. A confusão só melhora. Para provar a conexão dos atuais dirigentes do PRTB com o PCC, Patrícia, o ônus da prova é de quem acusa. Então, para provar essa conexão, ela teria apresentado, né? Ela apresentou uma gravação em que Tarcísio Escobar fala de sua fidelidade à organização criminosa. Abre aspas. Doutora, vou te dizer uma coisa. Eu nunca vou botar a minha organização em risco. Diz a gravação exibida pela advogada, supostamente enviada pelo ex-presidente do PRTB. Abre aspas. Eu tenho 2 famílias, a minha e a do PCC. Então eu nunca vou jogar o nome da minha organização em risco. Em nada. Pode tentar falar à vontade, qualquer pessoa, que eu não vou colocar, eu sei muito bem o que eu tenho, o compromisso que eu tenho. Fecha aspas. O áudio está em modo acelerado e ainda não há como ter certeza de que a voz é realmente de Escobar. Então, você vai ter uma perícia, a polícia vai se debruçar sobre o caso. Procurado por Veja, o ex-presidente do PRTB diz que não se lembra de ter gravado tal áudio. Ele não se lembra. Mas, ao mesmo tempo, ele não descarta a possibilidade de ter enviado a mensagem à advogada como um alerta, né? Pode ter sido algo assim:
olha, doutora, tem que tomar cuidado, né? Aqui, tipo, alertando. São Paulo, como que é? É complicado. Sabe como é o dia a dia em São Paulo? Para empresário, para um político é complicado. Se tem um PCC, então piorou. Se nós não tomar cuidado, ressalta Escobar. Joaquim explicou que, ao tentar ingressar na política paulistana, lançando a candidatura de Padre Kelmon, o PCC não pretendia fraudar contratos, lavar dinheiro ou operar esquemas de corrupção, mas sim influenciar. Depois do atentado em Brasília, o ex-dirigente conta que voltou a conversar com membros do PCC para saber quem da organização teria encomendado, o serviço contra ele. E quem seriam essas pessoas? Gente muito rica. Tem uma parte administrativa e outra operacional. Resume, advogado sem revelar a identidade dos criminosos com os quais manteve contato. É tudo muito estranho. Rapaz, o cara foi atrás da galerinha do primeiro comando. Falou, meu irmão, o que tava contra mim? Me diz aí o que armou pra mim. Rapaz, a galera tem uns contatos porreta, viu? Eu não queria esses contatos, não. Deus me livre. Pablo Marçal, que não avançou pro segundo turno, né? Sempre falou desconhecer essas supostas ligações entre o partido e o crime. Só que o Joaquim, que sofreu aí o atentado junto com a Patrícia, ele falou que isso não é verdade. Abre aspas. O Pablo Marçal sabia de tudo. Sabia que o Tarcísio representava o PCC e que tinha 6 pessoas do PCC andando com a gente. Ih, rapaz! E ele sabia porque eu falei para o advogado dele. Ih, rapaz, o doutor Tarcísio. A reunião com ele foi 1 mês antes da eleição. Procurado, Pablo Marçal disse que isso é lenda. É lenda. Pronto. E o advogado dele, Tássio Renan, não se pronunciou. Leonardo Avalanche garantiu que nunca ameaçou ninguém, que supostas ligações do partido jamais existiram. Não temos relação alguma com o crime organizado. Isso foi a maior fake news das eleições de 2024. Pode ser. O fato é que as autoridades têm, nesse caso, a oportunidade de esclarecer se tudo se resume a uma intriga eleitoral, que ainda não terminou, o que não parece ser o caso, ou se o crime organizado realmente conseguiu penetrar na política da maior e mais importante cidade da América Latina. Uma coisa é certa. A confusão tá grande, né? A ponto de chegar lá no carro do cara blindado, pei, rapaz, alguma coisa tá acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Essa briga tá boa. Vamos ver. Aí, conversando com o Joaquim, Hugo Marques pergunta: qual era exatamente a sua atuação dentro da legenda? O Leonardo tinha um acordo com o Tarcísio Escobar. Ele me apresentou, o Tarcísio, como líder do PCC. Leonardo falou pra mim: ele vai cuidar do partido em São Paulo. Ele é o chefe do PCC, fiz um acordo com ele. Ficamos alinhados em colocar Padre Kelmon como candidato a prefeito de São Paulo. Poucos dias após Tarcísio assumir a presidência, a imprensa fez o vínculo dele com o PCC, era preciso afastá-lo. Em março, fui nomeado presidente do PRTB em São Paulo, fui uma espécie de presidente postiço até junho. O Tarcísio Escobar foi o que foi indiciado pela Polícia Civil. O senhor disse ao Ministério Público que o PCC estava por trás do partido? Eles faziam jantares lá no escritório. O cara falou isso pro Ministério Público. Rapaz, eu não participava porque tinha medo do que estava acontecendo, mas sabia que tinha muito criminoso dentro do partido. Eu sabia, estava vendo tudo. O Escobar disse que estava no partido representando um grupo criminoso e ele tinha que fazer tudo pelo grupo criminoso que era o PCC. Ele falou isso? Falou? Tem um áudio dele para provar. Disse isso quando começaram as divergências sobre quem seria o candidato a prefeito de São Paulo. A chapa seria Padre Kelmon, Pastor Manuel. Já tínhamos feito até vídeo do padre como candidato. Briguei com Leonardo Avalanche quando ele disse que Pablo Marçal seria o candidato. Ele e Tarcísio Escobar também se desentenderam por conta disso. Foi nesse contexto que ele gravou o áudio, assumindo que era do PCC. Ele estava justificando que não era o crime organizado que estava fazendo aquilo com a gente, a troca do candidato. Tarcísio estava explicando que estava levando a culpa por decisões do Leonardo Avalanche, que teria quebrado o acordo com o PCC. Pablo Marçal sabia dessas conexões do partido com o PCC? Fala do Joaquim para o Hugo Marques da Veja, aspas. O Pablo Marçal sabia que o Tarcísio representava o PCC e que tinha 6 pessoas do PCC andando com a gente. Eu falei para o doutor Tássio, advogado dele. A reunião foi 1 mês antes da eleição.
no lançamento da candidatura do Marçal, o Leonardo até usou a camiseta Salve. É uma saudação entre os integrantes do grupo. E olha que curioso agora. Qual seria o objetivo do PCC ao tentar conquistar a Prefeitura de São Paulo? O que eles queriam é montar uma estrutura para eleger vários deputados federais nas próximas eleições. A entrevista vai um pouco além, mas acho que aqui já deu para sentir o tom. E termina aqui por uma coisa. Vai ter investigação. Vai ter investigação para provar tudo o que aconteceu, deixou de acontecer. Tudo bonitinho. A gente vai saber os pormenores. Mas e se o que está sendo relatado, né, for desse jeito, for um negócio realmente pesado, ruim? Vocês já pensaram toda a irresponsabilidade? Imagine se esse caso se confirmar do jeito que está aí. Imagine toda a irresponsabilidade dos deputados federais que trucidaram Bolsonaro, que atacaram Bolsonaro, que omitiram diversos pontos sobre Pablo Marçal. Esse meme resume, né? Não era você que estava apoiando o Marçal? Marçal de direita? Por que está fazendo live com Boulos? E aí? Muita gente aí começou a desembarcar, né, do barco do Marçal, principalmente por conta dessa live. Gente aí que... Tem algumas pessoas que eram os principais porta-vozes do Marçal dentro da direita, dentro do bolsonarismo. Deputados, jornalistas e influenciadores. Vários desembarcaram, vários fingem demência, não tem outra palavra para classificar, e eu tô achando maravilhoso na rede social. Eu paro para ler os comentários. Eu vi uma pessoa falando um negócio lá, não sei que... Eu não vou falar porque é fácil descobrir qual é o comentário. Mas eu fui ler as mensagens, eu não vou falar o que é. Mas assim, a pessoa tá falando do Pablo Marçal, né? Tá criticando. Eu ler os comentários, a enxurrada de comentário. Mas por que então você tava de gracinha? Por que você tava aí? Sabe por que tava aquilo outro? O povo tem memória. O povo tem memória. E não adianta querer chamar o povo de gado, de intolerante, de intransigente, sabe? De fanático, né? Bolsonaristas fanáticos. Não acho que o povo é fanático. Eu acho que o povo tá de saco cheio de algumas pessoas, de algumas figuras e a forma como alguns se comportaram durante o período eleitoral. Mas vamos lá. Hoje, veremos. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos dar aí o voto de confiança. Hoje a gente vai saber, né? Vamos ver aí como é que vai ser a sabatina do Marçal e do Boulos. O que é, no mínimo, curioso. É muito curioso. Mas é muito curioso mesmo. Mesmo. E na rede social ainda tem gente defendendo o Marçal, aqueles direitistas, diretores, falando, mas o Nunes fugiu, o Nunes não quer aceitar, o Marçal chamou todo mundo. Tá bom, galera. Tá bom. Tá ali, ó. Pablo Marçal aposenta o Boulos e faz sinalização ao pessoalista. Sério, eu fico perguntando por que meus coleguinhas da área da comunicação, por que é tão difícil vocês fazerem uma meia-culpa? Por que é tão difícil, senhores, fazer uma meia-culpa? Todo mundo erra, pô. E aí a gente erra, a gente fala, pô, errei, me perdoe, me desculpe, sabe? Me desculpa por ter tripudiado de Bolsonaro. Me desculpa por ter, né, omitido diversas coisas. Tem uma galera aí que, ao longo do processo, fingiu que era entrevista, que eu falava, meu Deus, isso aqui é entrevista ou é, sei lá, o show da Xuxa? Tá parecendo as paquitas do Marçal. Pô, entrevista, sabatina, pô. Sabe? É um negócio que foi feio, viu? Foi feio, foi torcida. E agora tá aí, né? Filho feio ninguém quer. Como o Bolsonaro disse. 2026. Peçam pra bater foto com o Pablo Marçal. Aquela manchete foi boa. Vou relembrar dela. Chegando em 2026, a gente vai lembrar. Mas vamos lá. Como é que a gente tá aqui, né? Falar do Boulos. Começou a deixar o Marçal pra trás. Já cutuquei demais, né? Não queria dar essa cutucada, mas não me aguentei. Me perdoem. Mas vejam só, né? Boulos candidato. E o Fernão Lara Mesquita postou esse vídeo aqui do Aldo Rebelo. Falando do Boulos. Falando porque o Boulos
Cara, é um grande problema, né? Vou usar essa palavra que acho que já tá suficiente. O Boulos é um grande problema. O paulistano, sã consciência, não pode deixar que o Boulos seja o próximo prefeito de São Paulo. Escuta só. E o porquê? Eu estava lendo a carta do Boulos à população de São Paulo, cheia de arrependimentos, dizendo que as pessoas se assustam com a trajetória dele e que agora ele está disposto ao diálogo. Eu acho que esse arrependimento é falso e acho que as pessoas têm razão em se assustar com a trajetória do Boulos. Eu era o ministro do Esporte em 2014, encarregado de organizar a Copa do Mundo no Brasil. É o maior evento do planeta. A abertura seria na cidade de São Paulo. Os bares, restaurantes, o setor de turismo, todos estavam se preparando para receber a abertura da Copa em São Paulo. O Brasil receberia centenas de milhares de turistas, 20 mil jornalistas estrangeiros credenciados, chefes de Estado de todo mundo vieram ao Brasil durante a Copa do Mundo. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, veio 2 vezes, na abertura e no encerramento da Copa. O presidente Putin da Rússia também veio, o príncipe Harry da Inglaterra também veio, o vice-presidente dos Estados Unidos, hoje presidente, o Biden, veio ver o jogo dos Estados Unidos na Copa do Mundo, lá em Natal. O rei da Bélgica e outros chefes de Estado vieram. E o Brasil tinha uma enorme responsabilidade de oferecer segurança, mobilidade e acolher essas pessoas. Pois bem, o que é que o Boulos fez na época? O Boulos organizou o movimento Não Vai Ter Copa. Ou seja, se dependesse do Boulos, não teria a abertura da Copa do Mundo em São Paulo. E o Boulos, imagine, se tivesse uma responsabilidade maior, era a maior responsabilidade para inviabilizar este evento no Brasil. Isso não tem cabimento. Uma pessoa dessa não pode administrar a cidade de São Paulo, não tem condições, não tem maturidade, não tem responsabilidade. Na época eu falei para o presidente Dilma, esse tipo de gente tem que ser tratado com polícia. Sem a polícia não tem como enfrentar essas pessoas, elas não querem um diálogo. E eu disse, à época, se não for a Polícia Militar de São Paulo, nós não vamos realizar essa Copa, porque esse movimento de baderna vai impedir, e de fato era esse o objetivo deles. Inclusive, ocupar o metrô no dia da abertura da Copa. E agora vem todos querendo administrar São Paulo. Com que responsabilidade, com que espírito público, com que tolerância, com que disposição para o diálogo. São Paulo é uma cidade heterogênea, de muitos interesses, de todo mundo, de grandes empresários, dos pobres, da periferia, do centro. Todo mundo tem interesse em São Paulo e a administração tem que cuidar de todos os interesses de São Paulo. Boulos não está preparado para isso. Boulos não tem maturidade para isso. Boulos precisa provar na prática que amadureceu e não com uma carta de última hora. Você fez um movimento Não Vai Ter Copa? Sabe como é que São Paulo responde, o Boulos? Não vai ter Boulos. A esquerda dentro da Câmara teve a oportunidade de colocar Olha. o primeiro vice. Se Aldo Rebelo está falando isso do Boulos, quem sou eu para discordar, né? Inclusive, essa denúncia do Aldo Rebelo, questão da Play, ela é muito importante, gente. Essa história do Não Vai Ter Copa, por quê? Você tem que se perguntar às vezes o seguinte: como que tal pessoa ficou conhecida? Quando é que o Boulos deixa de ser um desconhecido para se tornar, né, essa grande liderança política que ele é hoje? Porque isso é importante. Para entender de onde a pessoa veio. Foi algo orgânico? Foi algo planejado? E tudo indica que o Boulos ganhar destaque e se tornar uma liderança política foi escolhido a dedo. Quando você olha os eventos da época, a gente tem um dossiê sobre isso no mês de janeiro. Eu acho que o nome tá dossiê Agentes Ford. Eu acho que está com esse nome. Se não tiver assim, no dossiê tá assim no subtema do Atlas. Você pegar o Atlas de janeiro, capítulo, dossiês históricos, tem nosso subtema, né? Agentes Ford. E começamos a comentar sobre isso, relembramos o que aconteceu, o papel da Fundação Ford, o papel da Open Source Foundation do Boulos, conexões do Boulos com a turma do Soros, na parte mais diversa, a própria questão da Guajajara, que estava sempre ali ao redor dele, em diversas coisas. Então, assim, não é uma figura qualquer. E graças a Deus, tudo vem apontando aí que o Boulos não será o próximo prefeito de São Paulo. Não será.
Pô, ainda dá para ter esperança no Brasil. Vamos continuar. Boulos ignora estatuto do PSOL e recebe dinheiro de familiares de banqueiros. Candidato diz que doações que somam R$600 mil são iniciativas pessoais legítimas. Partido reforça a legitimidade de repasses. Pronto. Isso é a cara da esquerda. Primeira hipocrisia. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? O estatuto diz que é para não receber, mas pode receber. O que é importante é ter o dinheiro para gastar. Em segundo lugar, não existe esquerda sem banco. Não existe esquerda sem banco. Pode parecer uma contradição, porque na cabeça da maior parte das pessoas é esquerda igual comunismo. Comunismo é o quê? Cara, não existe propriedade privada, o Estado que controla tudo. Mas na prática não é assim. Na prática não é assim. Esqueça o Estado controlar tudo. Pense só no controlar tudo. Ser de esquerda é querer controlar tudo. Essa turma de esquerda no Brasil é tudo autoritária. Tudo autoritário. Todos querem controlar tudo. E empresário, né? É que não é qualquer empresário, né? Banqueiro tá num nível, tá num novo nível, tá em outro patamar. O banqueiro não é o cara que cria uma indústria, emprega um monte de gente. Banqueiro, principalmente no Brasil. Aí, não pode generalizar. Ó, bicho, na boa. A gente vai falar já dos bancos. Mas o que os bancos fazem no Brasil nos últimos 40, 50 anos e quem tá por trás dos grandes bancos do Brasil e como esses grandes bancos brasileiros participaram da história do país, não dá pra passar a mão na cabeça. Então o que eles querem exatamente isso? Eles querem políticos da esquerda, porque a esquerda gosta de controlar tudo e banco gosta de manter monopólio. Monopólio do setor financeiro. Você controla o dinheiro, você vai controlar grande parte das pessoas. Que o dinheiro, querendo ou não, é o meio das trocas, né? Você trabalha, aí você acumula, né, o seu trabalho em um papel, que é o dinheiro, aí você troca tudo que você trabalhou por comida, por um carro, tudo mais. O dinheiro é o meio no final do dia, né? Tem que ganhar mais, tem que ganhar menos. Não existe. Isso é a cara da esquerda. Pegando um gancho, passando pelo Lula pra gente falar um pouco mais sobre bancos. Ontem fiz a reunião com os principais bancos privados do país e eles elogiaram o crescimento do Brasil, o aumento dos empregos e da massa salarial. Teve isso no Brasil? Eu acho que não. É pura propaganda do Lula. 22 anos antes, banqueiros elogiam Lula após encontro na Febraban. E a gente vai falar da Febraban já já. Bastaram 2 horas de conversa a portas fechadas para que Lula arrancasse elogios públicos da Febraban. Foi a primeira vez que o petista encontrou-se com banqueiros. Sabe? Eu vejo o futuro repetir o passado o tempo todo. Aí agora, veja isso aqui. Veja isso daqui. Instituições financeiras promovem um jantar em homenagem ao ministro Dias Toffoli. A Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF, que é basicamente chefiada pelo Rodrigo Maia, é presidida pelo Rodrigo Maia, promoveu nesta quarta um jantar em homenagem a Dias Toffoli numa casa do Lago Sul, em Brasília, por conta do lançamento do livro sobre os 15 anos de jurisdição do ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidida por Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara Federal, a entidade conta com 15 associadas, entre as quais a Febraban, e atua na defesa dos interesses da indústria financeira. Qual é o nome que dá quando você atua na defesa de interesses? Tem um nome, né, para isso. Principalmente quando você trabalha isso na seara política, quando você tá lá em Brasília batendo na porta de gabinete, né, tentando influenciar. Tem um nome para isso. Não me veio na cabeça, mas que bom, né? Que bom. O nome é uma palavra em inglês. A CNF se apresenta como interlocutora de representantes que acreditam na importância do debate ético e transparente entre os agentes de mercado. Grupo presidido pelo Rodrigo Maia. O lançamento do livro Constituição, Democracia e Diálogo, 15 anos de jurisdição constitucional do ministro Dias Toffoli, ocorre quando o ministro
é criticado por suas decisões monocráticas, anistiando corruptos confessos condenados na Operação Lava Jato. A obra, em homenagem ao ministro Dias Toffoli, foi organizada pelo ministro Gilmar Mendes. O decano afirmou que a instauração do inquérito das fake news foi decisiva para que a democracia fosse preservada no Brasil. Para Gilmar, esse episódio tem uma relevância histórica que talvez a vista ainda não alcançou. Vamos abrir um parênteses para a gente falar sobre isso. O pessoal fala tanto, né, de pacificar o país, de recivilizar o país. Mas eu pergunto assim, os grandes ministros, assim, quem sou eu perto de vocês? Eu realmente sou nada. Mas por que os senhores precisam cutucar tanto o povo? Por que vocês precisam cutucar tanto? Vocês realmente acham que uma fala como essa, ministro, ajuda em alguma coisa? Bota a mão na consciência de vocês, sério. Tô falando assim porque eu sei que isso aí revolta muita gente. Esses 2 fatos só já seriam suficientes para eternizar sua passagem pelo Supremo. Realmente, eu não acho que tá aí todo errado, não. É realmente um episódio que não dá pra ser esquecido jamais. E aí o ministro, o outro, aquele lá, inominável, se somou às homenagens e ainda fez uma brincadeira. Apesar do que ele fez comigo, né, me designando para ser o relator desse inquérito, mesmo assim, eu continuei sempre gostando do ministro Dias Toffoli e um dia hei de perdoá-lo por isso. O ministro relator, ele vai perdoar o Dias Toffoli por isso. Ele vai. Um dia ele vai. O André Marcília, primeiro advogado dos inquéritos, ele comenta: foi o primeiro advogado a atuar no inquérito. Sei que ele não preservou o direito. Sei que não se preserva a democracia sem se preservar o direito. O inquérito, inclusive, começa com censura à imprensa, com a fake news que não era fake news. A história se faz com fatos, não com afagos. Falando de história, falando de fake news, falando de inquérito, realmente tem algumas coisas que vão entrar para a história. E eu espero que as pessoas não esqueçam, porque é importante para entender um pouco de como nós chegamos até aqui. Aí você deve estar vendo essa postagem, tá ali o Guilherme Amado falando de Fortaleza, né? Aquela postagem que a gente já comentou do André Fernandes. Aí você deve estar pensando, vai falar de entrar para a história, porque o Guilherme Amado com o Felipe Martins. Não é isso não. O perfil ali de Investo postou, né? Jornalista mais fraco da redação. Aquele post, né, revoltado do Guilherme Amado sobre André Fernandes. Aí o Eli Vieira, que junto com o David Agape e o Schellenberger eles juntos, né, publicaram o Twitter Files no mês de abril, vocês devem lembrar. O Oliveira pergunta: em quantos passos é possível conectar Guilherme Amado a dinheiro do governo americano, do amigo Biden? Resposta: 2. Guilherme Amado é cofundador da iniciativa Redes Cordiais, uma tentativa de um grupo de agir como a madre superiora das redes sociais e colocar a gente da linha que lembra do Humaniza Redes da Dilma, né? Tipo aquilo. A Embaixada dos Estados Unidos deu $75 mil, 429 mil na cotação atual, para redes cordiais desde 2021. Para 2 projetos, aí tá lá, né? Ataques, ou seja, críticas, né? E outro para inteligência artificial. E depois Oliveira fala outras coisas ali meio antidemocráticas. Da mesma forma que o ministro fala, né, da importância histórica do inquérito, tem umas coisas que ele também realmente não pode esquecer da importância histórica. Essa foto aqui. Essa foto a gente já falou dela tantas e tantas vezes. Desde 2019 a gente lembra dessa foto. Desde 2019. Quando tudo era mato. Quando o inquérito nem tinha tomado o corpo que tomou. Quando ainda não havia ocorrido a primeira busca e apreensão, que ocorreu depois que o Moro saiu. Um mês depois da saída do Moro, acho que foi 26 ou 27 de maio de 2020. E como vocês podem ver aqui no Redes Cordiais, temos o gigante jornalista Guilherme Amado, né, tá aqui. Aí tem pessoas muito conhecidas como o Glauber Braga, tinha o Paulo Ganimi, que era o líder do Novo, né, no mandato anterior, durante 2019 e 2022. E nessa foto aqui, o mais ilustre de todos, olha ele aqui, ó. Quem é esse? Amigo de vocês, né? Luciano Ayan.
Aqui temos outra foto que dá pra ver muito mais gente. Você vê aqui, ó, o namorado da Tabata. Guilherme Amado. Glauber Braga. Luciano Ayan. Como é o nome desse cara? É o cara que era aqui, foi candidato até do PT agora. Ele saiu do PL quando o Bolsonaro entrou. Esqueci o nome dele agora. É algum desconhecido. Era foi foi o vice do Lira na primeira eleição do Lira 2020-2023. Aí você tem aqui a Lídice da Mata. A Lídice da Mata foi a relatora da CPMI das fake news e a Lídice da Mata entrou com um requerimento lembrando que o Luciano Ayan propagou fake news chamando o Luciano Ayan para prestar esclarecimentos. Só gente bonita, só gente maravilhosa. Sâmia Bonfim, não é? Sim, só a nata. Só a nata. Esse é o Reis dos Cordiais. Então, algumas coisas, como o ministro diz, né? A gente não pode... É importância histórica. Importância histórica realmente é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Do mesmo jeito que eles lembram de algumas coisas em termos históricos, sempre que aparece uma oportunidade de relembrar alguma coisa, a gente relembra. Mas vamos voltar a falar da grande reunião. Grande reunião. O jantar de Rodrigo Maia para Toffoli, né? O bastidor foi mais direto na hora de publicar a nota. Porque Rodrigo Maia é quem preside, né? Enfim. Além da homenagem do Rodrigo Maia, das instituições financeiras, também teve uma cerimônia realizada no Supremo, onde estavam a presença de grandes políticos, como o ex-presidente José Sarney, o Kassab, o ex-ministro Fábio Faria e o ex-advogado da União, Bruno Bianco. E tanto Fábio Faria quanto Bruno... Não sei se Fábio Faria saiu, mas eles estavam ambos no BTG do Dedé. Ambos estavam no BTG do Dedé. Aí veja só. Eu tava passando no Twitter. Esse rapaz aqui, ele é conhecido, né, dentro do mercado financeiro. É o Rafael Ferri. E eu vi que o Rafael Ferri postou o seguinte. Não, eu só quero mostrar o que ele postou. Não assino embaixo no que ele tá falando, não. Ele tá falando o seguinte. Só quero mostrar o que ele falou. Palavras dele. Há tempo. Roberto Campos Neto, né? Ele tá falando que é RCN, só pode ser Roberto Campos Neto. Mudou o discurso hoje, bem em linha com a declaração do André Esteves. Funcionário bom é aquele obediente. Essas coincidências do mercado são adoráveis. Eu não sei o que o Ferri quis falar com isso. O que eu sei é que o Bob Neto usou o seu dinheiro, que é o dinheiro público, para dar palestra em evento de empresa de Dória, em Londres. Grande Roberto Campos Neto, herói dos liberais do Brasil. E para ficar melhor, o despacho autorizando a viagem, assinado no último dia 10 pelo Lula, citava a participação no LIDE como primeira justificativa e, em seguida, reuniões com investidores institucionais. Gente, de coração, é o que eu digo para vocês. Não tratem o liberalismo como um dogma que não pode ser questionado nunca, jamais. Não. Não. Isso aqui é o liberalismo puro e simples na veia. Esses são os liberais brasileiros. Sabe? Tem alguma... Passa do pressuposto seguinte. Por melhor que seja o que eles estão tentando te oferecer, deve ter algo errado. Deve ter algo errado. Senão eles não estavam usando o teu dinheiro para ir para o evento do Dória. Se não estavam usando dinheiro público para ir para o evento do Dória. Tem algo errado acontecendo. E eu acho que tudo vai ficar muito claro. Julho, agosto do ano que vem, quando acabar, né, o período de quarentena, que são 6 meses, que o Roberto Campos não pode trabalhar no local, né, para preservar informações privilegiadas, a gente vai ver onde Roberto Campos Neto vai trabalhar. Julho, agosto do ano que vem. Aí tudo vai ficar muito claro sobre quem foi e quem é esse cidadão. Realmente ele tem todo o DNA do avô dentro do sangue. Esse cara realmente puxou o avô. Não tem o que falar. É a cara do avô, age igual o avô dele. Vamos continuar. Saudades dela. Ah, Daniela. Metendo fake news, como sempre, né, Binha?
Daniela Lima meteu uma fake news grotesca, pura propaganda pro governo Lula, falando assim, ó, apuração da Daniela Lima sobre a estratégia de Lula para o BRICS. O presidente do Brasil obteve uma vitória numa costura diplomática. Nem o presidente da Rússia, o Putin, saiu em defesa da Venezuela. Aí o Samuel Pancher do Metrópolis falou, Binha, as fontes no governo brasileiro tentaram vender tentaram vender uma vitória diplomática de Lula aos jornalistas de que nem Putin saiu em defesa da Venezuela. Faltou só combinar com os russos. Aqui eu parei no frame exato, é um vídeo de 20 segundos do Samuel Pancher que tá ali, né? Acreditamos que o presidente Maduro ganhou a eleição. Eles acreditam, Daniela. Então é fake news, Bia, fake news. Fake news pra ajudar o Lula. Não dá, velho. A gente não pode continuar nisso, né? Nessa normalização. Não é isso. Pô, a Globo pode mentir adoidado o tempo todo. Braço de propaganda do governo. Ah, tá feio, né? Aí, veja. Essa história aí, gente, da Venezuela no BRICS, tá sensacional de ler umas coisas na internet, sabe? Eu não pensei, juro de coração, eu nunca pensei que eu fosse ler algo assim. Vindo da esquerda. Nunca pensei que eles fossem dar o braço a torcer. E deram. Sabe? Foram meses e mais meses de cutucadas, falando, Ruizão, estou aqui te contando, cara, Lula vassalo do Biden. E aí era o tempo todo, né, aquelas críticas. A culpa era do Celso Amorim, a culpa era do Mauro Vieira, a culpa era da Janja, a culpa era das formigas, das emas do Alvorada, né? A culpa era da chuva. A culpa era de todo mundo, menos do Lula. Lula sempre era inocente. Mas agora não dá mais pra tapar o sol com a peneira. Aqui não é sobre você concordar ou não com a posição do Lula em relação à Venezuela. Aqui é pra mostrar pra vocês o que está acontecendo dentro da esquerda, pra vocês entenderem. Se vocês querem gerar desgaste pro Lula, mostrem a verdade. E esfreguem a hipocrisia na cara do petista. Porque o petista, raiz, ele quer que a Venezuela entre pro BRICS. Então cabe a você mostrar, irmão, o Lula traiu vocês. O Lula fez vocês de trouxa. A posição do governo brasileiro na cúpula dos BRICS ao vetar a participação da Venezuela foi uma vergonha submissão ao imperialismo, em particular dos Estados Unidos. Mauro Vieira, Celso Amorim e Lula. Citou Lula nominalmente, agiram como garotos de recado de Biden. A posição é incongruente? Não há motivo para esse veto, não tem coerência política. O governo Lula deve explicação ao povo brasileiro para que não fique estabelecido que está a serviço do imperialismo na ofensiva colonial para isolar o país vizinho. O discurso de Putin é um tapa com luva de pelica na cara do governo brasileiro. Já desmentiu também a Daniela Lima, né? Pô, Daniela, fake news feia essa sua, viu? Você já mentiu melhor. Aí veio o Breno Altman. O Breno Altman tá triste também. Lembra do Breno Altman? Ele tá triste. Agora é oficial. Graças ao veto brasileiro, a Venezuela está fora da lista de 13 países associados ao BRICS, aprovada em Kazan. Essa é uma página triste da política externa do governo Lula, manchada por mesquinhez e ingratidão. Um dia para a esquerda se sentir envergonhada. Parabéns, Breno Altman, por lembrar que Lula é um ingrato, que Maduro sempre esteve ao lado de Lula. Sempre esteve. Unha e carne. Maduro e Lula sempre foram unha e carne. Lula, você traiu seu aliado, seu irmão de batalha. Aí eu não tô na bota mais pilha, né? Breno Altman aguentou firme a invasão do Haiti, a mando da OTAN, os juros altos de Meirelles e do Levi, os arroxos de Palocci, Manteiga e o Haddad, a reforma da Previdência, a manutenção das privatizações, da reforma trabalhista, as concessões e PPPs, mas agora chega, deu vergonha. O que é que o Tatu tá colocando? Diversas pautas que, em tese, a esquerda defende, que o Lula não colocou em prática e a esquerda se silenciou. Mas agora não dá pra tapar mais o sol com a peneira. E o Ruizão voltou para falar de um comunicado que o Samuel Pancher postou, comunicado oficial, brasão da República Bolivariana da Venezuela, mãe de falar disso.
O presidente da Venezuela denuncia a posição brasileira na cúpula dos BRICS e a iguala sanções do imperialismo contra o país. Esta posição de completa submissão ao imperialismo, eu já disse, né? Leia imperialismo como globalismo. Né? Essa submissão do Lula ao globalismo, porque não há razão que justifique o veto do governo brasileiro, é o ponto mais baixo da carreira política de Lula. O PT tem o dever de se posicionar contra essa atitude e pedir explicações ao presidente da República. Não vão fazer. Os trabalhadores, a esquerda e todos os setores progressistas devem repudiar de maneira enérgica e denunciar esta política de alinhamento com a turma lá, enfim, né? Tá lá no final. Aí tá ali, né? O Samuel Pancher tirando onda. Governo da Venezuela divulga nota sobre o veto do Brasil à entrada do país nos BRICS. Uma ação constitui uma agressão à Venezuela e um gesto hostil. Se querem combater de forma eficaz o governo Lula, tem que entender que o que é o governo Lula. O governo Lula é um governo globalista. Acima de tudo, é um governo globalista. O Foro de São Paulo existe? Existe, tá aí, sabe? Documento, favorável à Venezuela. Mas Lula, o governo atual, a governança Lula 3.0 está a serviço do globalismo. Globalismo. Pode continuar a apresentação, Foro de São Paulo, beleza. Mas não deveria ser o foco principal. O foco principal do governo Lula atualmente é agenda globalista. Não tem o que falar. Aí... Deixa eu ver se eu mostro só o início do vídeo, porque senão vocês não vão acreditar. Vou mostrar aqui só o início do vídeo. Cadê, senhor? Só o iniciozinho. Se liga. Só o início. Excelentíssimo presidente Vladimir Putin, eu quero lhe dar os parabéns por essa exitosa reunião dos BRICS que está sendo realizada nesses dias. Mesmo sem estar pessoalmente em Kazan, quero registrar minha satisfação e me dirigir aos companheiros dos BRICS. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidenta brasileira do G20. Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos. Nossos países implementaram nas últimas décadas políticas sociais exitosas que podem servir de exemplo para o resto do mundo. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se tomar a iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. O BRICS é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima. Não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Os dados da ciência exprimem um sentido de urgência sem precedentes. O planeta é um só e seu futuro depende da ação coletiva. Também cabe aos países emergentes fazer sua parte para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus. Na COP30 em Belém, vamos juntos mostrar que é possível... Acho que você entendeu aqui já, né? Olha só, o Lula tá indo na cúpula do BRICS, que toda a imprensa mundial, no mesmo bumbo, na mesma sinfonia, o grupo anti-Ocidente. Anti-Ocidente, anti-Ocidente, anti-Ocidente. Ele repete. Aí Lula vai no evento do grupo anti-Ocidente. Os caras estão falando sobre desdolarização, criar uma moeda de reserva para não ficar dependente do SWIFT, né? Tem uma certa autonomia. Olhando da perspectiva deles, não estão errados. Assim também como eu acho que o Trump está certo em defender que o dólar seja uma moeda hegemônica, porque é o país dele. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem ninguém, né? Olha quem é o presidente do Brasil, né? Então não tem ninguém no Brasil, na administração Lula, preocupado com a soberania nacional. Alguém que queira, né? Sonhar faz parte, né? Mas tu já pensou um dia o real ser a moeda forte do mundo? Sei que tá muito distante disso acontecer. Mas devia estar trabalhando para isso, sabe? Devia estar trabalhando em prol do Brasil. Mas o Lula vai para um evento como esse. Os caras foram banidos, né? A Rússia está banida do SWIFT aí por sanções. Aí o Lula está agradecendo e tentando trazer os caras para um sistema de taxação global. Mas peraí.
Aí isso é meio estranho. Pô, os caras estão trabalhando em torno de um novo sistema financeiro em paralelo, até para contornar sanções, e o cara quer trazer os caras de volta. Porque o sistema que, com certeza, né, o sistema de pagamentos que vai envolver a taxação das grandes fortunas vai passar pelo SWIFT. Então o Lula quer trazer o BRICS de volta para a dolarização. Lula? Foi o Dr. Washington que escreveu o seu discurso? Tá parecendo, né? Tá parecendo. Aí depois o Lula emenda com agenda verde. Ele começa falando que a principal responsabilidade são dos países grandes, né, desenvolvidos, mas também cabe aos emergentes. Rapaz, assim, é surreal. É surreal. O Lula tá no BRICS defendendo o Biden. A agenda globalista do Biden. A agenda globalista do Macron. Esse é o nível. A gente não tem um presidente brasileiro mais. A gente tem um presidente globalista. O Brasil se tornou, talvez, uma nação desse novo governo global. A gente não tem mais um presidente. Tem um vassalo. Não é mais um presidente. E é pior. O Lula é pior do que eu imaginava. Aí depois o Putin, depois dessa fala do Lula, né? Ele deu um tapa na luva de pelica em relação à questão da Venezuela. E o Putin também comentou, né, dando outro tapa de luva de pelica no Lula. A gringa Brasília coloca ali, né, o link da live do Putin, e tá ali, ó, Putin na coletiva de imprensa do BRICS. Muitos países estão tentando abusar da agenda ecológica. Será que a África conseguiria viver sem combustível fóssil? Estão, na verdade, humilhando e soterrando esses países com mais dívidas. É uma nova forma de colonialismo. Esse recado é pro Lula. Olha o que se tornou o Brasil. Estamos sendo humilhados pelo Putin. Estamos sendo humilhados. É surreal o que era Lula 3, sabe? É vergonha para todos os lados. Não respeita a educação. É dançando de forma, né, muito ousada nas universidades. Fora os vídeos que tem na escola. Não se respeita a polícia. Ontem teve um caso no Rio de Janeiro. O governador... É surreal. O governador, não é porque os criminosos, né, eles reagiram assim de forma muito baixa. Pelo amor de Deus, cara. Que piada que o Brasil tá se tornando. É uma piada. Você olha... Não, vai entrar pra história isso daqui que o cara fez. Né? Salvou a democracia. Todo santo dia a gente tá sendo feito de palhaço. Aí você vai olhar, né? Onde é que tá o Haddad? Onde é que tá o Haddad? Lançamento da Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos para Transformação Ecológica. Lindo. Crise climática exige a cooperação internacional em torno de financiamento da transformação ecológica com práticas aliadas ao desenvolvimento sustentável. Rapaz, é incrível, assim, só piora, é humilhação atrás de humilhação. Aí você vê, ó, Lula está a serviço, a gente não tem mais um presidente da República, não tem. Lula é o primeiro-ministro, não, como era o nome, rapaz? Esqueci agora. Quando tinha lá a capitania hereditária, que você coloca lá para os donatários, olha, ó, tome conta aí, Lula, tome conta do Brasil pra gente. O Lula tá servindo alguma metrópole, né? É uma metrópole globalista. Lula é criticado pela ONU por demarcação lenta de terras indígenas. Isso aqui dia 17. Tá lento, hein? Tá lento. Todo mundo conhece, né? Jamil, flautista de Genebra, porta-voz da ONU contra o Brasil, dia 17. 6 dias depois? 6 dias depois. Ministro da Justiça anuncia a demarcação de 7 novos territórios indígenas de São Paulo. Pedir obtereis. Esse é o governo Lula. A ONU reclama que tá demorando, o Lula vai lá e vamos anunciar aqui 7, tá bom? Tá bom, ONU? Tá bom, ONU? O governo do presidente Bolsonaro não demarcou uma só terra indígena, quilombola ou APA. E o Carlos Bolsonaro compartilha o pai e continua. Os progressistas imperialistas que visam impedir o desenvolvimento do Brasil, de países que podem se desenvolver e que mandam no Lula, agradecem. Eles sabem que o chefe da facção está de 4 para eles. Então mandam a conta, 24/7. Não sei se você viu, Carlos. Isso aqui, né? Mas tá aí, ó. 6 dias antes a ordem veio. A ordem veio, ó, 6 dias antes. Por isso que eu falo pra vocês, Jamil é o porta-voz da ONU contra o Brasil. Essa é a função do Jamil Chá, destruir o Brasil, ao lado do Lula. Aí vamos continuar, né? Essa foi a fala do Lula, tá lá no vídeo.
No BRICS, ator incontornável, no enfrentamento da mudança do clima. Imagina, né? A cara dos caras lá no falou, meu Deus do céu, velho. Não é possível uma coisa dessa. O cara fugiu, meteu o atestado do Dr. Washington, né, e estamos tendo que ouvir isso. Enfim. Aí veja só. O Brasil quer cumprir metas globais de conservação, somando outras áreas protegidas e conservadas. Uma regulamentação é preparada pelo governo e deve ser apresentada até o início do ano que vem, diz fonte do Ministério de Minas e Energia. Metas globais. Metas globais. Vem cá. Por que o Brasil não cumpre as suas metas? As metas brasileiras? Por que a gente tem que seguir, gente, metas globais? Por que a gente não pode seguir as metas brasileiras? Eu não quero seguir meta do BRICS. Eu não quero seguir meta da ONU. Eu não quero seguir meta da Europa, dos Estados Unidos, de ninguém. Eu quero seguir meta do Brasil. Por que não pode ser assim? Por que não pode se discutir soberania nacional nesse país? Aí era mesmo disso, a subserviência ao dinheiro globalista. Vem uma regulamentação para atender os donos do mundo. O Brasil está sempre de joelhos, sempre. Eu só discordo da Yara que tá ali, né, recebendo dinheiro. Não acho que o Brasil só tá entregando dinheiro. É só entregando. Se tivesse recebendo, ainda tava bom. Esse comentário aqui achei muito interessante. A provocação que ele faz. Esse perfil Eleva Brasil, eu já comentei sobre ele algumas vezes. Não é um perfil de esquerda. Também não é um perfil bolsonarista, né, que propriamente dito, é bem crítico a Bolsonaro, mas não é da turma intergaláctica, né? E também não é da turma dos isentões. Difícil colocar nesse balaio de gato, né? Os rótulos hoje, eu não deixei um rótulo ainda para colocar nesse perfil tipo Eleva Brasil. Ele tá mais à direita do que outras pessoas na internet. Como, por exemplo, ele tá mais à direita que o Tatu no Toco. O Tatu no Toco já tá mais à esquerda, mais próximo ali do PDT, brisolismo, trabalhismo. Independente. Olha o que ele disse. Tema dos BRICS. Os caras estão discutindo. 10 dolarização, sistemas alternativos ao SWIFT, infraestrutura, desenvolvimento, acordos comerciais, solução de crises diplomáticas, etc. Lula falando sozinho. Mudanças climáticas, COP30, picadinhas, desigualdade de gênero, G7, G20, etc. Aí ele diz, né? Refém atlanticista. Lê atlanticista como imperialista, lê atlanticista como globalista. Vai chegar no mesmo lugar, mas vai ficar nessa batalha de adjetivos. Aqui a gente tinha que estar... Eu olho esse tipo de coisa olhando o seguinte, ó. Eu tenho certeza, mas eu boto minhas duas mãos no fogo que nenhum de vocês quer trazer a liberdade e a democracia da Rússia pro Brasil. Eu duvido que vocês queiram isso. E eu tenho mais certeza ainda que nenhum de vocês quer trazer o sistema de crédito social do Partido Comunista daquele país vermelho pro Brasil. Pronto. Isso é uma coisa. Agora, não dá pra gente também tapar o sol com a peneira e não parar pra olhar o seguinte. Olha o que tá acontecendo. E olha esse gráfico aqui, ó. Olha esse gráfico aqui. Você vê até o tamanho do Brasil, ó. Se você pegar o tamanho do Brasil aqui e o tamanho aqui, já diminuiu um pouquinho. Se pegar aqui, diminuiu ainda mais. Gente, esse crescimento da economia desses países não é porque eles são autoritários. Autoritarismo e desenvolvimento econômico não necessariamente está de mãos dadas. Olha a Venezuela. Tem muita região também autoritária na África, no Oriente Médio também. Então, não é o autoritarismo que faz um país progredir. Não é. Então, esse país progredir por uma coisa. Quando você para e olha as matérias que saem quando tem uma ONU. Quando tem ONU crise climática, desigualdade, isso, aquilo, outro. Aí vem reunião do G7 no Brasil, a mesma coisa. Crise climática, desigualdade, gênero. É sempre esse papo. Aí você vai para lá de lá. Eles estão discutindo dinheiro, acordo comercial, infraestrutura. Qual país vai dar certo? Qual país vai dar certo? Eu espero que a direita brasileira... Hoje a direita brasileira vem conseguindo crescer, né? E ter diálogo com outras direitas ao redor do mundo. Eu espero que um dia, para fazer frente a esse tipo de iniciativa, eu espero que a direita, ela, sei lá, num CPEC da vida, ela comece a pautar o debate também. Dinheiro, infraestrutura, acordos, questões diplomáticas. Colocar isso na mesa.
Porque se a gente for depender de G7, G20, ONU, OMC, OMS, Tedros, dançarino, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Espero que a turma da direita do Brasil se junte com a turma do Trump, pega a turma do Orbán, pega a turma do Chega, do Nova Direita de Portugal, pega o Vox, Partido do Agro na Holanda. A turma da Meloni tá meio assim, né? Mas pega a turma da Meloni também, cara, começa a discutir umas coisas mais sérias pra ver se os países também começam a avançar. Porque o mundo tá diante de uma crise. Não é? Assim, pra mim tá claro. Tá claro. De 95 para 2023, o PIB do BRICS passou o PIB do G7. O PIB do BRICS tá maior que o PIB do G7. Os caras já tinham economia grande, a economia que era grande diminuiu. E que tava pequena cresceu. Por quê? Porque lá eles estão discutindo questões econômicas. E o resto do mundo só tá discutindo bobagem, besteira, agindo woke. Bem, não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Sabe? É realmente assim, é desesperador olhar para os líderes do mundo ocidental, das democracias liberais. Para mostrar como o mundo está em mudança. Trabalhadores se aglomeram em sindicato para cancelar a contribuição. Trabalhadores da educação foram à sede de sindicato no centro de São Paulo para pedir o fim do cancelamento da contribuição sindical. Samuel Pancha fez um belo comentário, ele fez bons tweets. Essa cena aqui é um recado político claríssimo que muitos partidos e políticos, né, em defesa do trabalhador ignoram. Aí quando abre as urnas e quem defende isso aqui perde, surgem as expressões de Pikachu surpreso, seguidas de culpa do Elon Musk, das fake news e tudo mais. Fiquei relativamente surpreso com essa aposta daqui da Gringa Brasília. Uma pessoa chamada ali Susan, coloca ali uma foto de perfil que é metade Brasil, metade Rússia, fala o seguinte, ó, concordo 100%, mas uma coisa é certa, se nós entrássemos, o judiciário acabaria com todas as obras. É só ver o que o Supremo fez com a Ferrogrão. Ela tá falando sobre a questão da nova Rota da Seda. Se o Brasil aceitasse a nova Rota da Seda, fala, ia ser barrado, não ia deixar avançar nada no Brasil. Aí olha o que ela disse. Aqui está o X da questão. Temos um governo Lula comandado pelos democratas que bloqueiam toda e qualquer obra de desenvolvimento nessa pocilga. Tô irritada hoje, né? Então é muito difícil. Precisamos de uma mudança de poder. Os democratas têm que perder nos Estados Unidos e no Brasil. Trump é contra o país vermelho. O que faz sentido, visto que os Estados Unidos é mega rival deles. Só que eu não acredito que o governo Trump iria interferir de forma agressiva no governo do Brasil, nos impedindo de aderir à Rota da Seda, como estão fazendo os democratas, porque o fato é que nunca vi nenhuma fundação ou ONG dos republicanos, existem algumas, né, fazendo campanha no Brasil, contra Belo Monte, contra Ferrogrão. Cara, não existe. São os democratas que interferem de forma agressiva e violam a nossa soberania todos os dias. Por isso acredito que será menos pior com Trump. Até as pessoas, né? E o Rui Costa Pimenta pensa a mesma coisa. 2024, o ano em que parte da esquerda no Brasil vê o Trump como menos pior. É menos pior do que a Kamala, pro bem do Brasil. E pra ter uma notícia boa, a 12 dias da eleição, Trump fica numericamente à frente de Kamala. Oh, meu Deus do céu. Sério, gente, 12 dias, viu? A gente vai começar, com certeza vai começar a virar assunto, né? Tá chegando. Eita, a gente vai acompanhar, principalmente vai ser umas 72 horas, até, é brincadeira esse número, né? Mas realmente vai ser, acho que uns 3 dias até ter o resultado final, realmente, martelo batido. Vamos ver, né? O destino do mundo aí, de muita coisa que vai acontecer no planeta Terra, vai passar por essa eleição americana. Eduardo Bolsonaro vai estar lá, acompanhando de perto. Enfim, né? Vamos ver o que a polícia tenha falado, seu Pablo Marçal. Vamos ver a sabatina hoje. Olhe para os liberais, né? Sempre com o olho muito bem aberto. E reflita sobre o que é esse desgoverno Lula. Eu sinto que o governo Lula é pior do que as pessoas acham que é. Sabe? Eu acho que as pessoas, se elas realmente entendessem o quão ruim é o governo Lula, elas vão ficar muito revoltadas. Eu acho que é pior, não sei se não é bom, né? Que o povo tá tão revoltado. Se não entender, você vai ficar pior ainda. Eu fico de cara, como o Lula consegue ser pior? Sabe, assim, ó, você tem a esquerda. Dentro da esquerda, o que é que tem de pior? Ali,
O Lula ainda é pior. Assim, dentro do grupo ruim, tem a parte mais podre daquele grupo ruim. É o Lula. Pronto, é ali. Não tem condição uma coisa dessa. Não tem condição uma coisa dessa. Sabe? Parece que o prazer do cara é destruir o Brasil. Ou talvez seja a dívida, né? Do apoio que ele recebeu pra voltar à presidência. Enfim. Ficarei por aqui. Vou mandar aquele recordado do Rebelo falando do Boulos. Vou mandar também o vídeo do Lula, se você quiser assistir o discurso dele completo lá das partes que eu não falei, né? Do Toma lá, higiene e tudo mais. Lá no Telegram. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no canal, tem um plano de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com, sem BR. Por hoje é isso, fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!